Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos que estão conosco, agradeço a Deus pela vossa vida, louvo a Deus por você que já está inscrito no nosso canal, nesta grande família do estudo da palavra de Deus, e também quero te convidar, você que está chegando pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, ou talvez você já tenha assistido outros vídeos, mas ainda não inscreveu, eu quero te convidar você a inscrever embaixo do vídeo, está escrito em vermelho, inscrever-se, você clica ali, automaticamente será inscrito. Você não paga nada e é muito importante isso para o nosso canal. Isso propaga o canal dentro dessa plataforma do YouTube, aonde possamos chegar em mais e mais vidas com o estudo da palavra de Deus. Seja um contribuinte, propagador da palavra de Deus através da sua inscrição. Faça isso, estará nos ajudando muito. Deixe o seu like também. Também comente o vídeo, comente algo que você achou, que você gostou, ou que você acha sobre este assunto. E também, se você puder, fique até o final e compartilhe esse vídeo. Hoje nós queremos estudar uma matéria, um estudo que está dentro da teologia, da matéria chamada Hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado, que fala sobre, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 13 e 14, dentro do decálogo, ou dentro dos 10 mandamentos, que quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que são as leis proibitivas que Deus deu a Israel, para que Israel pudesse obedecer e andar segundo a vontade boa e perfeita e agradável de Deus, ali Deus mostra a diferença entre o pecado que o homem comete contra Deus e o pecado que o homem comete contra o próprio homem. Quando Deus diz que o homem não deve se prostrar perante ao ídolos, a imagem, ali Deus está falando de pecado do homem contra Deus. Mas quando Deus diz, não cometerá adultério, quando Deus diz, não matarás, Deus está falando de um pecado que o homem cometerá contra o próprio homem, contra o ser humano, contra a família, contra o próximo. Interessante, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, Deus dá palavras diferentes para os dois pecados. O pecado que o homem comete contra Deus e o pecado que o homem comete contra o próprio homem, contra o ser humano. Quando Deus disse, não se prostrará perante outros deuses, a palavra pecado do hebraísmo ali é a palavra ratá, significa pecar contra Deus. Mas quando Deus diz, não pecarás, não adulterarás, não matarás, a palavra dentro do hebraísmo, dentro do hebraico ali é avon, significa o pecado que o homem comete contra o próximo, contra o próprio homem, contra a humanidade. Deus faz a diferença para mostrar a profundidade como é grave o assunto do pecado. E o interessante é que esta palavra avon, que é pecar o homem contra o homem, a mulher contra a mulher, o homem contra o ser humano, é tão interessante que existe até mesmo uma grande indústria de cosméticos chamado Avon. E essa indústria, ela vende os seus produtos que levam as mulheres a se tornar muito vaidosas, sensuais, atraentes, desejadas, cobiçada e extremamente charmosa, levando o homem a cometer o pecado. Isso é muito interessante nós estudar, porque, veja, Deus não usa coincidência, Deus usa a cristocidência na sua onisciência. Então não é por um acaso que ocorrem as coisas no sistema deste mundo. E por isso nós temos que atentar, até conta-se na história verídica, secular, não bíblica, que quando uma pessoa, a pessoa que desejou e inventou o batom da forma que nós conhecemos hoje, que é em forma de bastão, a pessoa, está escrito na história secular, se você procurar vai encontrar. A pessoa que fabricou, que produziu, ela tinha um desejo. O desejo é que aquele produto, quando chegasse nas mulheres, elas usassem o batom e traria à mulher um impacto tão grande, de uma sensualidade, de uma atração tão profunda, impactante, de maneira que a própria mulher ficaria de uma forma tão atraente, tão desejada, tão cobiçada, que o homem cometeria avon, o pecado contra a humanidade, contra o homem, contra a família. Veja como isso é sério. Não estou aqui trazendo alguma coisa relativa, é uma coisa verídica, que tem na Bíblia. Deus não deixou essa palavra a troco de nada, não. Foi de uma revelação, este pecado que é o homem cometendo contra o homem.
Deus ele é perfeito e por isso ele deixa nas suas linhas da palavra sagrada este ensinamento sobre a tentação, a cobiça, a vaidade, a sensualidade que o homem e a mulher produz, que leva o homem e a própria mulher à cobiça do pecado, se afastando gradualmente de Deus. E por isso, pecado contra Deus, ratá. Pecado do homem para com o homem para a humanidade, avon. Então a palavra avon, no hebraico, significa pecado do homem para com o homem. Como eu disse no começo, isso não é uma coincidência. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. A própria Bíblia diz que o príncipe de Satanás é o príncipe deste mundo. E o sistema decaído, tenebroso desse mundo é influenciado por um espírito. E não é o divino e amado Espírito Santo, mas é o espírito do anticristo, do sistema tenebroso que leva o homem a cometer avon, se afastar de Deus, levar o homem a ser uma pedra de tropeço, a mulher ser uma pedra de tropeço, para fazer que o homem e a mulher cometam pecado de uma maneira tão terrível que vai se afastando cada dia mais do próprio Deus. Por isso que Deus ele nos trouxe para ser a luz e o sal da terra. A igreja veio para abrir os olhos daqueles que estavam em treva. E deste ensinamento é tão interessante saber que, nos mínimos detalhes, às vezes a cobiça, a sensualidade entra no homem e na mulher e se torna ferramenta, instrumento nas mãos de Satanás para que aconteça o avon, o pecado entre o homem para com o homem, destruindo aquilo que Deus construiu através das suas mãos no jardim do Éden e depois restaurou pela presença do sangue do Cordeiro. A palavra, então, avon, no hebraico significa pecado do homem para com o homem. Espero que você tenha aprendido algo sobre este assunto e não deixa que o avon, esse pecado da sensualidade, o pecado da cobiça, do desejo, o pecado da vaidade, possa estar na tua vida e você se torne uma ferramenta em qualquer lugar nas mãos do diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós e venha nos dar graça. Quero orar por você neste dia, abençoar a tua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te apresento a cada um dos irmãos, amigos e irmãs que estão nos ouvindo, que esta palavra possa revelar o coração deste homem e desta mulher, para que o inimigo não consiga usar como instrumento de avon entre a humanidade, mas ao contrário, que o Senhor manifeste a tua glória, dando visão espiritual e revelação profética, para que todas as armas satânicas, todos os dardos inflamados do diabo contra a noiva do Cordeiro, seja completamente destruída pelo poder do nome e do poder do sangue de Jesus. Muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e um grande abraço.